Irmãos, a paz do Senhor. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 22. Lucas, capítulo de número 22. Irmã Laurinha, a senhora está bem? Tá bem? A senhora está bonita, hein? Com esse vestido aí. Capítulo 22, a partir do versículo 31. Diz assim: Disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: Digo-te, Jesus dizendo, digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Amém, irmãos? Tome seu assento, fique à vontade. Eu acho que uma das maiores dificuldades, talvez, não sei, que possamos ter em aceitar de alguém algo ao nosso respeito é a sinceridade. Às vezes, ser sincero é pôr fim numa amizade, né? O fato de você ser sincero com alguém, em vez de trazer benefícios, às vezes acaba trazendo implicações, porque nenhuma, ou melhor, não são todas as pessoas que estão prontas a ouvirem o que elas precisam ouvir, e não apenas continuarem a ser enganadas ouvindo o que elas próprias querem ouvir. É por isso que a sinceridade de alguém, ela é automaticamente, irmão Zé Lima, rejeitada. A pessoa pode até estar falando a verdade, né? Mas partindo do princípio de que ela está sendo verdadeira a outro, ela acaba não sendo ouvida. Sim ou não? Porque o nosso coração, os nossos ouvidos estão acostumados a captar o que o nosso coração quer ouvir. Só que quando se trata de reino de Deus, de igreja, de servir ao Senhor, se faz necessário nós ouvirmos não somente o que queremos ouvir, porque se existe alguém que nos conhece muito bem, é Deus, e Ele sabe do que nós precisamos ouvir.
e não do que apenas queremos ouvir. Sim ou não? E diante deste texto aqui a gente vê algumas coisas interessantes. Este momento aqui do texto que nós acabamos de ler se deu numa ocasião muito especial. Na verdade, é uma ocasião onde nós costumamos refletir a respeito do ato, que era o ato de ceia. Era o ato onde os discípulos com Jesus iriam participar da última Páscoa, da última ceia, depois de Jesus estabelecer novos significados aos elementos que antes era Páscoa, a partir de então tornar-se-ia ceia do Senhor. Então este momento se deu nessa ocasião de discípulos e Jesus, tão somente, sozinhos. E o Evangelho de João, ele vai dizer de maneira mais abrangente a conversa que Jesus teve, o particular que Jesus teve com os discípulos antes de partir para o céu, de retornar para o céu. E no versículo 8 deste capítulo, a gente vai ver que Jesus incumbiu ou delegou Pedro e João para que eles organizassem este local, para que os mesmos Jesus e os discípulos pudessem estarem só nessa ocasião. Só que Jesus aproveitou o momento, irmãos. Tem aquele momento que Jesus chama a gente para o canto, ou quer um particular conosco, e ele acaba sendo, neste particular, sincero. Ele acaba falando coisas para nós que na verdade nós nunca queríamos ouvir. Só que ele precisava, era necessário falar de um. Ele disse que era o diabo, Judas. Ele começa a falar a respeito daqueles que com ele já estavam há muito tempo. E Jesus percebeu que não foi somente pelo fato de os discípulos estarem com ele há muito tempo, que os discípulos estariam preparados para ir para onde ele estava indo, para o céu. Então Jesus teve que ser sinceros com eles naquele momento. Irmãos, estão me entendendo? Irmãos, já pensou Isaías? Está o Isaías lá, Jesus, e Jesus começa a tecer, a falar de forma coletiva, forma individual. O que você faria se Jesus, ou melhor, se você tivesse andado com Jesus mais de 3 anos? Ter tido a oportunidade de ver Jesus curar, expulsar demônios, até mesmo ser participante disso, que a Bíblia diz que os discípulos foram enviados e no nome de Jesus os demônios se submetiam. O que você faria se tivesse andado 3 anos ao lado de Jesus? Você tivesse andado por sobre as águas, tem experimentado de algumas experiências pelo fato de ter sido por Jesus chamado e acompanhando o seu ministério, aprendendo ali na escola de Cristo. O que você faria se depois de tudo isso, de você ter vivido com Jesus, Jesus olhar para você e dizer assim: ô Isaías, andou sobre as águas, experimentou de muita coisa, mas você ainda precisa se converter. Irmãos,
qual reação era nossa? Jesus chegando, desde 2005, tu prega a minha palavra, te chamei, tem feito a minha obra, mas naquele particular diz, mas infelizmente tu ainda não é o que eu quero que tu seja, porque há em ti necessidade de mudança. Tu ainda, apesar de ter vivido muita coisa comigo, Isaías, tu ainda precisa se converter. Irmãos, talvez alguns de nós aqui falavam palavrão para Jesus. Não, quem tem que se converter é o Senhor. Talvez alguns de nós aqui abandonava Jesus, saía daquele lugar. Não estou dizendo mesmo, como pode? Todo cheio de razões, querendo justificar. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o que você pensa que é, às vezes, nunca foi o que Jesus esperou que você fosse. E você veio se enganando há muito tempo. Aí Jesus olha assim, não, precisa melhorar. Não é desse jeito, não é dessa forma. Não é por causa da roupa, não é por causa do microfone na mão para cantar, para pregar. É muito além disso. Isso não diz nada. O que diz realmente quem somos é o próprio Jesus, que nos conhece muito bem. Eu posso enganar todos vocês, mas Jesus será impossível. Sim ou não? Se você estivesse lá com os discípulos nesta noite, e Jesus fosse sincero com você, como está sendo com Pedro, qual seria a sua reação? Será que você ia dizer que Jesus está mentindo? Ou você ia se posicionar com humildade e dizer: o Senhor tem razão, o Senhor está certo, é verdade mesmo, é verdade. Eu preciso ser o que o Senhor está dizendo que eu seja. Eu preciso me converter, eu preciso melhorar, eu preciso mudar mesmo. Qual seria, irmãos, a nossa reação? O que você diria para Jesus? Diria que ele estaria errado ou certo ao seu respeito? Perceba, põe o versículo 31 aí, por favor. Perceba que no versículo 31 está se referindo à presença do inimigo das nossas almas. Quem é o inimigo das nossas almas? O próprio Jesus está dizendo, né, que Satanás estava trabalhando, investindo na vida de Pedro. Pedro não sabia. A Bíblia diz em 1 João capítulo 5, versículo 8, assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão,
buscando a quem possa tragar. A intenção do inimigo em estar ao nosso derredor é de se aproximar cada vez mais, sim ou não? Existe o redor, ele está ao derredor, mas a intenção dele, Daniel, é se aproximar de você cada vez mais. E essa aproximação Jesus chamou de cirandar como o trigo, com ela dizendo de Pedro, a intenção do diabo com Pedro. E essa sua aproximação do inimigo das nossas almas só é possível quando ele encontra lugar, quando nós damos legalidade, quando nós permitimos, através de atitudes, palavras que comprometem a nossa identidade cristã, ou através de palavras, atitudes que desagradam a Deus, são acessos que dão ao inimigo para se aproximar, ou quando Deus, no caso de Jó, permite, que não é o caso aqui. A aproximação de Satanás, irmãos, aqui no versículo 31, só foi possível pela legalidade que os discípulos deram no versículo 24. Põe o versículo 24. Satanás se aproximou de Pedro porque os discípulos deram acesso a ele. Diz assim o texto: e houve também entre eles, esse é o contexto do texto que nós lemos, e houve também entre eles o quê? O quê? Contenda, sobre qual deles pareciam ser o maior. A legalidade que os discípulos deram para que o inimigo se aproximasse foi a contenda entre os discípulos. A contenda ou a discórdia é um prato cheio, é uma porta escancarada para a atuação de Satanás. A contenda é aquele que promove discórdia entre os demais. E esta contenda, ela tira o diabo de longe, de redor, e traz para perto. A contenda, a discórdia, é sinal de alguém que não se converteu. O promovedor de discórdia é alguém que ainda não se converteu. Jesus no 32, põe aí o 32, Jesus diz assim: mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, diga assim, quando te converteres. A palavra quando aqui no versículo 32 está relacionada a tempo, tempo futuro. Diga assim, tempo futuro. Jesus sabia que Pedro ainda não estava convertido. Nesta conversa sincera que ele teve com os discípulos, apesar de já estar há algum tempo com Jesus, Jesus estava dizendo: Pedro, meu filho, tu ainda não é convertido. Mas Senhor, já há mais de 3 anos contigo. Calma. Tu ainda não é convertido.
Só que Jesus está dizendo assim: ouça, olha para cá, mas tu ainda vai se converter. E esta mudança de não para ainda ser está condicionada a Pedro aceitar a verdade que Jesus está dizendo a respeito dele. Diga assim, ainda não é, mas será. Isso aqui é profético, irmãos. Será que você pode dizer para alguém que você conhece, da sua família, que ainda não é convertido? Será que você pode dizer dele assim: ainda não é, mas se depender de mim, das minhas orações, será? Vai ser! Jesus, porque quando Jesus usa a palavra quando, é a demonstração do amor de Cristo por aquele que ainda não se converteu, porque o desejo dele é que se converta. Diga assim, a respeito daquele que você quer que seja salvo, diga assim, põe a mão no peito, vamos fazer um negócio aqui, porque eu creio que a palavra do Senhor não volta vazia. E se você tem alguém que quer que Jesus o encontre com salvação, que os laços do diabo que está escravizando esta pessoa seja destruído, você vai dizer o nome desta pessoa, e não precisa falar alto não, o nome você diz baixo, mas o restante da frase você diz alto. Vamos lá, a frase é: tu ainda não és salvo, mas tu serás salvo. No 3, 1, 2, 3. Ainda não é? Em nome de Jesus. Escute, Jesus está dizendo a Pedro, tu precisa se converter, tu ainda não é, mas tu aceitar, ser humilde o bastante para me ouvir, tu vai ser. A palavra converter, ouça isso, irmãos, a palavra converter no grego, em que está escrito, significa metanoia. Grego, converter no grego é metanoia, que quer dizer mudança radical de direção. Ou seja, você, alguém estava indo para uma determinada direção. Não existe aquela, irmãos, de dizer que se converteu, mas os hábitos ainda não mudaram. Se os hábitos, o estilo de vida não mudou, não se converteu. Porque se converter era, você vivia a sua vida em uma determinada direção, mas quando Jesus entrou na sua vida, Ele converte a sua direção. Você estava indo para lá, Jesus entrou na sua vida, agora você converte. Quem converter é retornar, direção contrária, né? Para ir agora nesta nova direção que Jesus está propondo para você. Eu converti a direção para onde estava indo, para agora seguir a Jesus. E nessa nova direção,
nós vamos percebendo as muitas coisas que nós precisamos renunciar. O próprio Jesus disse: aquele que quer vir após mim, ou seja, andar comigo nesta nova direção, tem que negar a si mesmo, tem que tomar a sua cruz. Nós vamos experimentando e tomando conhecimento daquilo que Jesus quer que nós deixemos para trás, e não mais voltar atrás na decisão que acabamos de tomar nesta nova direção. E observe que no versículo 32, Jesus diz: quando tu te converteres. E no 34 ele diz: 3 vezes me negarás que me conheces. Ou seja, por ainda você, alguém, não se decidir completamente a Cristo, esta pessoa ainda continua negando que o conhece. Muita gente, irmãos, que abandona Cristo é porque ele nunca se decidiu, se converteu totalmente a Ele. Porque quem se converte, de fato, metanoia, nem a morte o faz negar Jesus Cristo. Quando alguém não é convertido de verdade, quando ele está diante de dificuldades, de adversidades que atacam a sua fé, ou diante de uma tentação, né? Como no caso de hoje, todas as igrejas têm culto, mas tem rodeio. Quem não é convertido está lá, quem é convertido está aqui. Então, quando a nossa fé é tentada, quem não é convertido de verdade, ele é movido da presença de Deus, facilmente acaba negando a Jesus. E diante disso, no versículo 33, entre o que Jesus diz no versículo 32 e 34, Pedro vai dizer assim: Senhor, Deus está dizendo, te converte, tu vai me negar. Aí Pedro está dizendo assim: Senhor, eu estou pronto para ir contigo até a prisão e a morte. Quem estava falando aí? Quem estava falando? Alguém não convertido, Pedro. Só que diante das palavras de Pedro, de alguém que ainda precisava se converter, diante disso: Senhor, estou pronto para ir contigo até a prisão e a morte. Só que Jesus, irmãos, sabe que quem não está totalmente decidido a Ele, totalmente convertido a Ele, não irá conseguir ir muito longe na caminhada da fé. Por mais que esta pessoa pense estar convicta no que está falando, como disse Pedro: Senhor, eu até morro por causa de Ti. Há muitos crentes, irmãos, ouça isso, na igreja, que não são convertidos de verdade, são apenas pessoas convencidas de que foram aceitas por Jesus. E qual é a diferença disso, pastor? A transformação no seu estilo de vida. Os convencidos nunca nascem e nunca nasceram de novo. Os convertidos, sim, de longe eles são conhecidos por aqueles que estão ao seu redor, porque eles se parecem com Cristo.
Aleluia! E Jesus está dizendo assim, Daniel: a peneira foi posta para cirandar. É isso? Cirandar como trigo. Ou seja, para saber quem é e quem não é. Para saber quem de fato se converteu e quem não se converteu. Jesus está deixando claro para Pedro, sendo sincero com ele, deixando claro: Pedro, tu ainda não é, tu está em processo de conversão. Diga assim: processo de conversão. Ele já tinha mudado a direção, já estava seguindo a Jesus, mas ainda faltava algumas coisas que nele, Pedro, precisava ser mudada. E o interessante é que a palavra cirandar significa passar pela peneira com força, a fim de separar o fruto do trigo do joio e a palha. O que que Satanás estava fazendo? Pegando Pedro e batendo ele com força. Satanás estava pegando Pedro e batendo nele com força. E Jesus viu que Pedro não ia resistir, que Pedro não ia aguentar. Versículo 32, Jesus diz: mas eu, Pedro, tu não ia aguentar. Satanás ia te judiar. E o versículo vai dizer que Satanás vos pediu. A palavra vos está no plural. Eram quantos discípulos? 12. Mas somente Pedro estava vacilante na fé. Satanás veio peneirar os 12. Só que Pedro foi aquele que foi visto como alguém que não estava firme na fé, que ainda não era convertido, apesar de estar na igreja. E Jesus diz: mas eu, sabendo que você não estava convertido, firme, não querendo te perder, não querendo abrir mão de você, não deixando que Satanás venha te tirar da minha presença, Jesus diz: eu roguei por ti, Pedro. Ou seja, dos que Satanás pediu para cirandar, tu, Pedro, foi aquele que a sua fé foi submetida à prova, à tentação. Tu iria desfalecer, tu iria fracassar, tu não iria mais vir para a igreja. As investidas do diabo contra a sua vida ia impedi-lo de você vir para a igreja, de me abandonar, de não me servir mais. E Jesus, vendo a pouca força de Pedro, irmã Maria Aparecida, e ele tendo um projeto na vida de Pedro, ele se coloca na frente e diz: não, aqui não. Satanás até tentou, colocou Pedro na peneira, mas os planos que Jesus tinha na vida de Pedro, fez com que Jesus se levantasse e dissesse: aqui não. Você entende por que você ainda está aqui? Não é por causa da tua força,
é porque você tem um irmão mais velho que sempre quando vê a tua fé vacilando, ele se coloca na frente do diabo e diz: aqui não, aqui não, aqui não. E Jesus dizendo: quando eu vi, Pedro, que a tua fé ainda não estava pronta para resistir a Satanás, quando eu ainda percebi que você precisava se converter, mudar, quando eu percebi e a respeito dos planos que eu tenho sobre a tua vida, quando eu vi que a sua fé ainda não estava firme, apesar de estar me seguindo há muito tempo, disse Jesus: eu, Pedro, eu mesmo roguei por ti, Pedro. Se Pedro é o que é lá em Atos capítulo 2, pregando cheio do Espírito e ganhando 5.000 almas, não foi mérito dele, foi mérito daquele que no processo da conversão não desistiu dele um só minuto. Um só minuto. Os irmãos não estão entendendo. Diga assim: Jesus, se não fosse Ele, diga, se não fosse Ele, nem aqui eu estava. Ele não desiste de ti, irmãos. Pedro foi colocado na peneira. Ele não era trigo, ele era joio. Aí Jesus olhou assim: não, mas ele ainda vai ser trigo, ele ainda vai dar frutos, ele vai mudar, ele vai abrir a boca. Jesus aqui já estava vendo Pedro lá em Jerusalém dizendo: irmãos, o que vocês estão vendo não é embriaguez, eles não estão embriagados. Na verdade, o que aconteceu é que eles estão cheios do Espírito Santo. Eu, Pedro, roguei por ti. Sabe o que significa a palavra rogar? Fica de pé comigo para nós terminarmos. Vem cá a banda para cantar um hino. Veio um hino aí. Esse da irmã Sandra foi um hino bom, hein? Vamos aqui para... Diga assim: Jesus rogou por mim. Olhe para cá. Ouça isso. O que significa a palavra rogar no texto aqui? Rogar não é falar, abrir a boca, gritar. Rogar é você, irmão Oziel, entrar em uma luta pelo outro. É alguém perceber que diante da luta você vai perder e ele entra para lutar por você. Jesus está dizendo: Pedro, nesta luta que tu está tendo com o diabo, tu já perdeu, mas eu roguei, ou seja, eu entro na luta por ti. A palavra rogar é lutar por alguém. E não tenha dúvidas que muitas foram as batalhas que nós já tínhamos perdido. Mas Jesus entrou e converteu as derrotas em vitórias. Feche seus olhos. Jesus está agora diante dos irmãos. Se Jesus fosse sincero contigo hoje à noite, o que ele diria de você? Você queria ouvir o que ele tem para dizer de você? E ouvindo
a verdade que ele tem a teu respeito, como fora pregada hoje, você está disposto a mudar? A viver a vida que ele quer para ti? E você tendo chegado aqui desanimado, fraco, com a fé quase que desfalecendo, querendo ajuda, para você Jesus está dizendo: eu estou entrando na sua luta. Satanás estava sobressaindo nesta batalha, cirandando, e você estava perdendo. Mas eu, esta noite, eu estou me colocando de pé para rogar a teu favor, para dizer ao inimigo da sua alma que você ainda tem valor para Deus, que você é importante para Deus. O inimigo pode estar dizendo uma diversidade de coisas contrárias, mas Jesus está dizendo: não, ele é meu, ela é minha, e os planos que eu tenho na vida deles são grandes, são projetos grandes, e por isso eu não desisto deles. Por isso eu não desisto deles. Vamos adorar. Quem sabe, põe no telão aí. Minha vida foi uma procura, uma alma cheia de angústia.
quando Jesus for sincero com vocês, não tenta se justificar, não. Diga apenas assim: o Senhor está certo. É verdade mesmo. Amém? Quinta-feira é o nosso culto Ceia do Senhor. Todos os que pagaram a taxa, procura Joselina, diaconisa Joselina, que está com a taxa e o recibo dos irmãos, tá bom? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo seja com todos aqueles em que vencerão com a ajuda de Jesus esta situação. Que todos digam amém. Deus abençoe, tenha uma boa semana.